Qual é a função do técnico de enfermagem durante uma parada cardiorrespiratória, né? A gente tem várias pessoas ali durante a RCP, mas e aí, qual que é o papel do técnico de enfermagem? O que que ele pode fazer? O que que ele não pode fazer durante a RCP? Enfim, né? Muitas pessoas me perguntam, eu acabo talvez falando de RCP de uma forma geral e não falo de fato o que que cada um faz. Então esse vídeo hoje é exclusivamente a função de um técnico de enfermagem durante uma RCP. Então já aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, ative logo o sininho aí se não está ativado e siga a gente lá no Instagram. Todo dia tem novidade lá no Instagram e no nosso Telegram também. Vai lá, hein? Aproveite! Bom, o que um técnico de enfermagem ele faz durante a RCP? Bom, primeiro, para a gente compreender de uma forma geral, o técnico de enfermagem ele é delegado a fazer as atribuições dele, tá? Durante o RCP, a gente tem duas figuras de duas pessoas que podem liderar a RCP, o médico e o enfermeiro, um dos dois, tá? Não tem como ter duas lideranças juntas. Então, se eu tenho duas possibilidades de liderança, então eu vou receber ordens para executar algo. Primeiramente, vamos pensar aqui. Um paciente que está parado. O paciente está parado. O que é necessário? Ter pessoas para fazer compressões, pessoas para ventilar esse paciente, pessoa para fazer o medicamento e pessoa para contar o tempo. Só que a pessoa da compressão, ela não pode ser apenas uma pessoa, precisa de mais uma pessoa. Então, em um cenário ideal, eu vou precisar de pelo menos 5 pessoas com o paciente mais o líder. Então, líder mais 5 pessoas seria o ideal. Bom, o que o técnico de enfermagem ele não pode fazer durante a RCP, tá? A primeira coisa quando a gente fala que não pode, isso é absoluto ou relativo. Toda vez que eu falo absoluto ou relativo, isso são recomendações, tá? Recomendações absolutas, recomendações relativas. Então, olha só, isso é relativo, porque olha só, colocar um técnico de enfermagem na ventilação, qual é o problema? Vamos lá. O técnico de enfermagem, ele é capaz de colocar uma máscara aqui, segurar e ventilar? Com muita certeza ele é. Onde está o problema? O problema está, quem está na via aérea precisa de fazer uma via aérea avançada. E via aérea avançada, apenas enfermeiros habilitados e médicos podem fazer. Então você entende que um técnico de enfermagem que estiver em uma ventilação e se precisar fazer uma via aérea avançada, ele não seria a melhor pessoa? Aí a gente tem que deslocar, tirar pessoas de outras funções para fazer essa ventilação. Isso é legal? Não é legal. Né? Então a função dele ele tem que executar e ponto final. Então seria uma contraindicação relativa. Tá? Relativa por isso, não é absoluta. Ele não pode de forma alguma. Não, não é isso. Não seria ideal que ele ficasse na ventilação. Tá? Então, só para você entender o que é mais recomendado de acordo com o que pode acontecer. Beleza? O que seria indicado de olhos fechados? Medicação. Tá? Porque é o seguinte, diluir o medicamento, fazer o medicamento no paciente, isso o técnico já faz a todo instante. Ele já tem isso como atividades no dia a dia. Então, um técnico de enfermagem na medicação é um lugar ideal. Talvez ele vai ter mais habilidade do que qualquer outra pessoa na equipe. Estou falando de médico, de enfermeiros, tá? Porque eles manipulam medicamentos o tempo todo. Então, ficar na função de administrar os medicamentos é uma função sua. A questão é, você precisa saber como faz. Então, o fato de pedir para fazer adrenalina, como é que é feita a adrenalina na parada cardiorrespiratória, tá?
Tem muitas pessoas perguntando se é diluída, se é pura. Tá, vai ter um próximo vídeo que eu vou fazer falando de adrenalina. Se ela é pura, se ela é diluída, como funciona isso de fato na prática, tá? Agora, uma outra coisa importante. Compressões. O que eu faço nas compressões? Apenas vamos comprimir o tórax do paciente. Tem algo a mais que é feito além dessas compressões? Não. Então, o técnico de enfermagem treinado, ele consegue fazer as compressões? Consegue. Vai ter que fazer mais alguma coisa além das compressões? Não. Então, seria uma função que ele não teria que fazer algo ou algo que seria contraindicado para o nível de categoria que o técnico está. Então, ele pode fazer as compressões, não tem que fazer mais nada além de comprimir. Medicamentos, não vai ter que colocar nenhum medicamento que ele não possa diluir e instalar no paciente se for o caso. Tá? Então, duas funções aqui que a gente pode deixar o técnico de enfermagem. E uma terceira função é do tempo, tá? Mas você tem que ficar muito ligado. Ficar só com o reloginho marcando o tempo. Já deu 2 minutos, tá? Então tem que falar em bom som, alto, para que as pessoas possam ouvir, tá? Já deu 2 minutos da última adrenalina, já deu tanto tempo da última vez que foi checado o pulso, enfim. Então, essas informações, quem fica com o tempo pode passar. Então, não vejo problema algum um técnico de enfermagem ficar com o tempo, tá? Então, também é uma função importante. E uma outra função muito rara durante a nossa assistência, que também pode deixar o técnico, é quando tem uma RCP em gestante, principalmente acima da 20ª semana, onde ela já está com barrigão e precisa que uma pessoa puxe a barriga dela e fique segurando o tempo inteiro da RCP. Por quê? A gente tem a artéria e temos a veia cava inferior. Então é o seguinte, durante a RCP, na posição dorsal, né, o paciente deitado sobre a maca ali, se não tiver ninguém puxando a barriga, o próprio peso da barriga vai comprimir a aorta abdominal e a veia cava. Então a gente chama isso de uma desobstrução aortocaval, né? Caval vem de cava. Então, uma pessoa só para puxar. Não precisaria ser um médico, não precisaria ser um enfermeiro, tá? Pode ser um técnico, como pode ser um enfermeiro, como pode ser um médico. Então, entende que qualquer um pode simplesmente segurar a barriga, puxando, deslocando a barriga para um lado, para a gente deixar esse trato, né, esse fluxo sanguíneo livre, desobstruído aí. Então seria uma outra função que pode acontecer, beleza? Então, galera, eu acho que é isso, tá? Éder, a parte de monitorização? Bom, a parte de monitorização é algo que a gente faz de uma forma muito rápida e faz esse pronto, tá? Então não teria uma outra pessoa só para ficar monitorando o paciente. Ou seja, monitorando, quem está liderando pode monitorar o paciente, quem vai ficar contando o tempo pode monitorar, que é só colocar os eletrodos, colocar lá, né, e pronto, deixa o paciente já monitorado durante a RCP, se for o caso, né? Então, tudo isso aí é algo que a gente precisa ter conhecimento, beleza? Desfibrilação, só enfermeiro e médico, então, né, fica fora dessa questão. Na ventilação, a gente tem que preocupar com a via aérea avançada. Se precisar fazer um dispositivo extraglótico ou uma laringoscopia com intubação endotraqueal, isso seria enfermeiro ou médico. Então, essas duas opções a gente deixa para quem tem um nível superior e tem a habilidade, não adianta ter só nível superior, tem que ter conhecimento e habilidade para fazer. E o técnico de enfermagem, mesmo que ele tenha conhecimento e habilidade, ele não pode fazer uma intubação e também não pode desfibrilar o paciente, tá? Então, estou falando tudo dentro do que é recomendado, dentro das diretrizes, dentro do que o Conselho Federal de Enfermagem e alguns COREN com as suas portarias, com algumas pareceres, né, individual para cada estado, eles têm estabelecido. Então, basicamente, isso aí são as recomendações. Então, quais são as melhores funções que um técnico pode exercer durante o RCP e vai desempenhar com muita qualidade? A medicação acho que é número 1 e a segunda seria a compressão, tá? Lembrando que compressão precisa ser rodízio e pode rodiziar com médico, enfermeiro, com físio, com quem estiver ali a gente pode fazer rodízio com compressões. Não é para deixar o técnico só fazendo as compressões o tempo todo, não. Precisa de ter um revezamento, beleza?
Galera, então era essa dúvida que eu queria tirar. Muitas pessoas perguntam o que é que faz, qual que é a função, qual que é o lugar que a pessoa fica, enfim. Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês, tá bom? Espero vocês amanhã às 17 horas.